Olá, doutores! Hoje eu vim aqui conversar com vocês e mostrar para vocês o caminho mais curto para a gente chegar numa oclusão ideal e, mais importante ainda, sem ter muitos investimentos, né? Como a gente conseguir isso de uma maneira que a gente tenha um custo baixo dentro do nosso consultório ortodôntico, né? Para isso, para que a gente consiga isso, a gente tem que encontrar sempre o caminho mais curto para a gente chegar, levar o paciente da má oclusão até uma oclusão ideal. Então, se a gente conseguir fazer isso num tempo rápido e sem investir muito, o nosso consultório acaba se tornando mais lucrativo, né, e atrai mais clientes por a gente ter uma eficiência grande no tratamento e o nosso tratamento e nosso paciente satisfeito. Né? Porque o que importa para o nosso paciente, né, o que ele vem buscar de nós ortodontistas, o que ele espera de um tratamento ortodôntico? Ele espera um sorriso perfeito. A gente, como ortodontista, como dentista, sabe que isso é uma coisa que a gente nem pode prometer, né, esse sorriso perfeito ao nosso paciente, porque depende de outras coisas que não só os tratamentos odontológicos e ortodônticos no caso. Mas o que a gente como ortodontista tem que entregar para o nosso paciente? Um tratamento de qualidade, né? Uma qualidade de resultado final boa, e isso o ortodontista tem que ter. Então é um ponto-chave para a gente, no nosso tratamento, uma ortodontia de qualidade. Tá? O paciente ele busca um tratamento no menor tempo possível. Né? Para o paciente é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, no seu dia a dia você deve encontrar isso. A primeira pergunta que o paciente faz é: quanto tempo eu vou levar com esse tratamento, doutor? É uma pergunta que a gente, como ortodontista, escuta diariamente. Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo ainda falta para eu tratar? Então, o ortodontista tem que ter um tratamento eficiente, ele tem que ter um planejamento que faça com que esse tratamento seja curto, porque o tratamento ortodôntico, por mais rápido que ele seja, ele é um tratamento longo e a gente tem que ter uma eficiência no tratamento, porque se a gente não tiver eficiência, você vai aumentando o tempo de tratamento e o paciente começa a ficar incomodado. E o terceiro ponto que o paciente busca é gastar pouco. A maior parte dos nossos pacientes, por mais, seja qual for a classe social que você atenda, o paciente não quer gastar muito. Né? Sempre ele vai querer uma economia de valores no tratamento. Mas esse é um ponto que é muito importante para os ortodontistas no geral, principalmente aqui no Brasil, porque o nosso público, a maior parte do nosso público é um público de baixa renda e eles procuram tratamentos que têm um custo baixo. Eu vejo hoje em dia pessoal vendendo tratamento mais caro, tratamento com alinhadores, buscando novos tratamentos que gerem um custo maior, só que na hora de oferecer ao seu paciente, você não consegue vender aquele tratamento mais caro, que vai ficar um pouco mais caro para o seu paciente. Então, os 3 pontos que eu quero mostrar para vocês que são possíveis num tratamento ortodôntico. Um tratamento de qualidade, muito eficiente, rápido para a gente baixar o tempo e com custo baixo, sem a gente ter que investir praticamente nada no tratamento. Então, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês justamente isso. Um tratamento de qualidade, eficiente e com baixo custo, sem a gente ter que investir, mudar o jeito que a gente vai tratar. Tá? E isso a gente consegue através de algumas dobras ortodônticas que eu chamo de essenciais, tá bom? O tratamento eficiente é aquele tratamento que a gente consegue levar a má oclusão do nosso paciente para uma oclusão próxima do ideal, independente da má oclusão que ele tem. Então, tratamentos como esse, de classe 2, né, com um overjet muito grande, onde a gente consegue corrigir essa classe 2 e levar uma estética do sorriso para o nosso paciente com eficiência. Tá? Ou o tratamento de falta de espaço e assim por diante. Tá? Então, a gente tem uma eficiência estética e funcional, né? Muitas vezes uma mordida cruzada, eu sempre falo para os meus alunos da pós-graduação, o paciente ele vem buscar geralmente o ortodontista por problemas estéticos. Então, um exemplo, essa paciente ela vinha porque o canino dela estava lá em cima e não pela mordida cruzada dela.
E quando você trata a parte funcional do paciente, quando tudo está bem engrenado, tudo está próximo da oclusão ideal, a parte estética vem de brinde. Ele ganha de brinde um sorriso mais bonito, um sorriso mais vistoso, um sorriso mais agradável. Então, a parte funcional sempre está ligada à parte estética, não tem para onde a gente fugir. E sempre que você tiver uma oclusão funcional, você vai ter um sorriso mais agradável, um sorriso mais bonito, tá? O que faz a gente conseguir vender mais, entregar esse sorriso bonito é a confiança. Quanto mais confiante você tiver no seu tratamento, quanto mais confiança você tiver depositar no seu tratamento ortodôntico, você consegue passar isso para o seu paciente, você consegue vender seus tratamentos muito melhor. E você consegue convencer o seu paciente de que aquilo é importante e ele aceita o que você fala, tá? Nesses meus 20 anos de docência dentro da área acadêmica, né, da ortodontia, há mais de 20 anos eu dou aulas de ortodontia nos cursos de graduação e pós-graduação. Eu percorri algumas épocas, né, desde que eu comecei lá, que não tinha tanta experiência, até hoje em dia. Eu observei um padrão nos meus alunos. O que aconteciam era que alguns alunos eles faziam um curso de especialização, que é um curso longo, né, 3 anos, quase 2.000 horas de curso, 1.600 horas de curso, por aí. E alguns alunos saíam de lá super confiantes, eles iam lá para o seu consultório, conseguia convencer seu paciente, mostrar para ele os benefícios da ortodontia, vender os tratamentos, até os tratamentos mais caros, com bastante confiança, ia lá, fazia um bom diagnóstico, fazia um planejamento, executava aquilo lá que ele aprendeu no curso e a carreira dele deslanchava sem muitos problemas. E alguns, mas pelo contrário, alguns alunos, mesmo que fizeram o mesmo curso, na mesma turma, com a mesma matéria, eles saíam de lá ainda com medo, com receio de fazer o seu próprio planejamento, de fazer seu tratamento e executar o tratamento lá. E isso acaba travando o ortodontista de deslanchar. Por mais que eu ensinava as mesmas coisas, dependendo do padrão do aluno, isso mudava. Um saía confiante, ia lá e executava e deslanchava na carreira. E outros acabavam ficando com medo, ficavam com receio, porque eles não tinham ainda segurança nesse atendimento. E aí eu comecei a perceber que o que gera insegurança é você não conhecer. Você começa a entregar os tratamentos, o tratamento começa a não evoluir do jeito que você imagina, você começa a ver que seus casos não finalizam corretamente, você começa a travar e começa a ficar com medo de fazer os tratamentos. Para que isso não acontecesse mais, eu criei um caminho, né? Eu comecei a estudar esses alunos e comecei a entender que eles precisavam enxergar esse fluxo da oclusão ideal, que é o que faz levar a gente, que chega um paciente lá com uma má oclusão, até a oclusão ideal, né? Para isso, a gente tem alguns passos que são muito importantes e geralmente vocês já sabem esses passos, né? Quais são os passos? Primeiro, entender o que é uma oclusão ideal. Você precisa saber aonde você quer chegar. Tá? Eu baseio esse método nas 6 chaves da oclusão de Andrews, que é uma oclusão próxima do perfeito, ali onde a gente tem todos os dentes bem posicionados em relação às suas bases ósseas. Então, o caminho que eu vou percorrer é o caminho da má oclusão até as 6 chaves da oclusão. Aquela é a minha oclusão ideal. Então, todo ortodontista deve conhecer essas 6 chaves e a gente tem que buscar chegar nessas 6 chaves da má oclusão. Para isso, primeiro a gente vai fazer um diagnóstico para entender qual é a má oclusão e o que está afastando ele dessa oclusão ideal. Isso daí vocês já sabem. Então, o diagnóstico vai te mostrar quais são os pontos que estão distanciando ele dessas 6 chaves. E você vai fazer um planejamento, né, para executar um caminho próximo para levar você até lá. Então, os passos são diagnóstico, planejamento e executar o tratamento. Então, os erros desse fluxo podem acontecer no diagnóstico, você tem que ter um diagnóstico bom, e principalmente o que acontece, porque o diagnóstico ele é
ele não muda, né? O mesmo diagnóstico desde de Engel lá em 1925 até hoje em dia é praticamente o mesmo, né? Apesar das cefalometrias que vieram um pouquinho depois, o diagnóstico é o mesmo e você consegue encontrar em qualquer livro de ortodontia, qualquer livro bom de ortodontia, de diagnóstico, você vai encontrar como se fazer esse diagnóstico, né? São várias peças que você vai ter que juntar e você vai conseguir fazer esse diagnóstico. O planejamento vai depender da mecânica ortodôntica que você utilize. A partir desse planejamento você vai ter que executar e muitas vezes na execução você ainda também tem alguns problemas, tá bom? Eu dividi essa maloclusão em alguns pontos para facilitar o entendimento desse fluxo da oclusão ideal. Então eu divido essa maloclusão do meu paciente em dois problemas. Os problemas, só dois, não tem mais nada, são esses dois que vocês vão ter que resolver. Os problemas maiores e os problemas menores, tá? Então, todo caso ortodôntico, você vai analisar, fazer o seu diagnóstico, buscando entender quais são os problemas maiores que ele tem e os problemas menores, tá? Desses problemas maiores e menores, o que são eles, tá? Nos problemas maiores, a gente coloca os problemas transversais, mordida cruzada, palatotrésico, formato de arco e assim por diante. Problemas verticais, mordida profunda, mordida aberta, né? Esses problemas. Os problemas postero-anteriores, classe 2, classe 3, classe 2, ou dentes protruídos, né? Aquela protrusão dentária, tá? E as falta de espaço nos arcos, quando a gente falta muito espaço. Então, foquem o diagnóstico para encontrar esses 4 problemas maiores, tá? E os problemas menores são os problemas de alinhamento e nivelamento dos arcos. Giro dental, dente vestibularizado, palatinizado, lingualizado, intrusão ou extrusão de dentes, dentes com problemas angulares, né, no sentido mesiodistal, e dentes com problemas de tórico, que é no sentido vestibular palatino ou vestibular lingual, se for no arco inferior. Então, encontrem esses problemas, tá? Em alguns casos, o que a gente vai ter? A gente vai ter só problemas menores. O paciente não tem problemas maiores, então a gente vai ter problemas menores, a gente vai focar o tratamento nos problemas menores e isso vai direto para a oclusão ideal. Esse é o fluxo da oclusão ideal, os problemas maiores e os problemas menores, e você vai ter que fazer percorrer um caminho para tratar todos eles e chegar próximo das 6 chaves da oclusão, que é a nossa oclusão ideal. Beleza? Maravilha, tá simples. Porém, o que acontece geralmente é que quando o ortodontista, aquele inseguro, não faz o seu planejamento, ou erra, ou na correria do dia a dia, simplesmente vai lá e cola o aparelho ortodôntico no seu paciente, né? E aí começa o primeiro desvio, que desvia vocês desse caminho ideal para a oclusão, tá? Você cola o aparelho ortodôntico, esse aparelho ortodôntico convencional, que já é pré-ajustado, ele vai tratar os problemas menores, porque o aparelho ortodôntico fixo, convencional, seja ele convencional ou não, ele vai agir nos problemas menores. Ele vai corrigir angulação de dente, ele vai corrigir nivelamento de dente, ele vai corrigir alinhamento de dentes, ele vai corrigir angulação e torque. Isso daí que eles vão corrigir. Se por um acaso o paciente não possuir problemas maiores, tudo bem, você vai conseguir chegar a uma finalização razoável. Desde que alguns pontos a gente tenha que conversar um pouquinho mais para frente. Mas o primeiro desvio é simplesmente você ignorar os problemas maiores. O ortodontista tem a ideia de que o simples fato de ele colar o aparelho ortodôntico vai resolver os problemas deles. E não é real, tá? Se você ignorar os seus problemas maiores, você não vai conseguir entregar um tratamento num tempo hábil ao seu paciente, porque não vai tratar, ele vai chegar uma hora que ele vai travar, você não vai conseguir corrigir uma mordida cruzada, você não vai corrigir uma mordida profunda, você não vai conseguir corrigir um problema transversal e assim por diante. Você vai conseguir corrigir no máximo, se conseguir, os problemas menores, tá bom? Então a falta de espaço, por exemplo,
Quando é ignorada, causam outros problemas ao seu paciente e você não consegue entregar um tratamento decente ao seu paciente. Tá? Então, o primeiro desvio que vocês ocorrem é ignorar ou não ter ferramentas eficientes para resolver os problemas maiores. Você até sabe que tem aquele problema, aquela mordida cruzada, aquela mordida profunda, só que as ferramentas de tratamento que você possui, que você tem, não são suficientes para tratar. Você não consegue tratar aqueles lá. Então, tem que possuir ferramentas eficientes. Não ignorar, né, primeiro, e possuir ferramentas eficientes para tratar os problemas maiores. Encontrou os problemas? Eu tenho que ter uma ferramenta para tratar eles. Tá? Então, esse é o primeiro desvio. Qual é a solução para isso, né, desses problemas maiores? A grande maioria de vocês sabe que tem uma deficiência ali no tratamento desses problemas maiores e começa a procurar alternativas na mecânica ortodôntica para resolver esses problemas. Mini parafuso de ancoragem, bracket autoligado, propulsor mandibular, mini placa de ancoragem e assim por diante, MARP, seja lá qual for o dispositivo que você vai buscar solução para esses problemas maiores, são só dispositivos. Ele não é uma mecânica ortodôntica. Você tem que ter uma mecânica ortodôntica eficiente. O simples fato de você colocar um mini parafuso de ancoragem não vai te resolver um problema transversal. O mini parafuso de ancoragem, ele ajuda, só que ele tem que estar associado a uma mecânica eficiente. Então, se você fazer um curso de mini parafuso, ele vai te ensinar a colocar os parafusos e etc. Só que se você não souber uma mecânica para associar a esse mini parafuso, ele não vai resolver. Os brackets autoligados, eles são muito eficientes para corrigir os problemas de posicionamento dentário individual. São bons, são ótimos, adoro. Porém, esses brackets, eles não vão resolver os problemas maiores. Os problemas maiores, a gente precisa de uma mecânica eficiente para resolver isso. Não existe um bracket autoligado que resolva um problema transversal, por exemplo. Ele tem que estar associado a uma outra mecânica e assim por diante. A mesma coisa com os propulsores mandibulares. Eles são eficientes dentro das suas indicações, porém para tratar problemas de classe 2, né? E não resolvem todos os problemas. Então, não adianta ficar buscando dispositivo, sendo que eles têm que estar associados a uma mecânica eficiente. Tem que ter uma mecânica eficiente para tratar os problemas maiores. Você tem que ter. Isso é uma coisa que é importante no seu arsenal de ferramentas ortodônticas, tá? E outra coisa, esses dispositivos, a grande maioria deles tem um custo alto, um custo elevado, né? Um propulsor mandibular não sai por menos de R$500, só simplesmente para você colocar um propulsor mandibular, né? Os brackets autoligados, por mais que existam marcas que já estão mais em contas, eles ainda vão custar um preço maior do que o aparelho fixo convencional. Então, para muitos ortodontistas e muito tipo de público, ainda não dá para a gente indicar para todo mundo, ok? As mesmas coisas com as colocações nos mini parafusos. Não estou falando mal de nenhum deles. Aliás, eu gosto e utilizo eles. Porém, a gente não pode ficar dependendo simplesmente desses dispositivos para tratar todos os casos. Porque em alguns casos, principalmente quando a gente estiver tratando pacientes de baixa renda e alguns tipos de paciente, a gente não vai conseguir nem resolver o problema e muito menos conseguir vender este tipo de tratamento para eles, tá? Então, qual é a solução para esse problema? Conhecer ferramentas que tratem os problemas maiores e mesmo assim ainda tem custo baixo. Então, a gente tem alguma ferramenta que possa entregar ao nosso paciente a correção desses problemas maiores com um custo menor, um custo baixo, tá bom? O segundo desvio é simplesmente, por mais que você tenha a correção, mas professor, eu conheço os problemas maiores, eu conheço eles, eu sei tratar esses problemas maiores, eu vou lá, resolvo todos eles, o transversal, resolvo o vertical, resolvo o meu posterior anterior, e mesmo assim,
né? Eu utilizo o meu aparelho pré-ajustado e vou buscar o meu sorriso perfeito e mesmo assim eu não consigo entregar isso. O que acontece, né? Em muitos casos, por mais que a gente utilize e a gente confie nesse aparelho pré-ajustado, chega lá no final, alguns detalhes ficam para trás e a gente não consegue entregar aquele sorriso ideal, como nesse caso aqui, a gente fez o alinhamento, tá tudo certo, bonitinho, e eu tenho um incisivo lateral mais vestibularizado do que o central, né? Isso acontece, posições individuais fora do padrão, mesmo utilizando os brackets pré-ajustados, acontece no dia a dia nosso, acontece direto com a gente, né? E qual é a solução para isso? Por que isso acontece, né? Em primeiro lugar, acreditar que os aparelhos pré-ajustados irão resolver todos os nossos problemas menores sem a gente precisar fazer mais nada. A gente acredita nisso, né? Da onde que vem isso? Por que a gente acredita nisso? Eu coloquei o aparelho, eu fiz o alinhamento e nivelamento, eu segui a sequência, eu tratei tudo certinho, só que chega lá na frente, eu tenho um incisivo lateral inclinado, eu tenho um canino inferior girado, eu tenho um desnivelamento de dentes e eu não consigo resolver, porque a gente bota a fé totalmente no nosso aparelho pré-ajustado, né? E da onde que vem isso? Esse problema vem da história da ortodontia, né? A técnica de Ed Wise foi criada pelo professor Engel lá em 1925. E na técnica de Ed Wise, ele utilizava brackets que não tinham informações, né? Eles não eram pré-ajustados, eram brackets que não tinham torque, não tinham ângulo e não tinham inset offset. Tudo era feito através de dobras ortodônticas. Então, quando você queria finalizar um caso, quando você ia finalizar um caso ortodôntico, você tinha que fazer compensações no seu fio ideal, né? Depois que você desse a conformação do arco, você fazia compensações no seu arco, ou até na colagem dos brackets ortodônticos, para acertar a angulação de dentes, para fazer o seu inset offset com dobras, para fazer dobras de intrusão e extrusão, para compensar problemas oclusais. Tudo era feito através de dobras, então tudo tinha que dobrar. Inset offset, giro de dente, angulação, torque principalmente, né? As manobras de torque, todas elas eram feitas através de dobras ortodônticas. Em 1989, o Andrews publicou, né, a técnica da Straight Wire, que ele trouxe as informações de torque, angulação e inset offset e jogou para dentro do bracket, né? Ele tirou o peso todo da finalização ortodôntica do ortodontista e colocou para uma informação lá dentro do bracket. Porém, é óbvio que ele fez uma padronização dos casos. Ele pegou o que a grande maioria da posição dos dentes era ideal para a maioria dos pacientes e colocou ali para facilitar a vida do ortodontista, para que o ortodontista não precisasse dobrar todos os brackets, controlar a angulação de bracket, de colagem, etc., como era feito na técnica de Wise. Então, a Straight Wire, que foi desenvolvida pelo professor Andrews, veio para ajudar o ortodontista para que ele não precisasse fazer dobras de compensação em todos os casos deles, em todos os dentes ele tinha que fazer alguma compensação de dobra, tá? Então, porém, o ortodontista faz o quê? Né? A Straight Wire veio para ajudar, adoro, utilizo os brackets pré-ajustados para facilitar a minha vida, para que eu não tenha que incorporar todas as dobras no meu aparelho, porém, a gente não pode acreditar totalmente no bracket pré-ajustado. Ele veio para ajudar, porém, a grande maioria dos casos a gente precisa fazer uma individualização. A gente vai ter que fazer pequenas dobras para ajudar esse bracket pré-ajustado chegar ou compensar para que a gente atenda a necessidade do meu paciente. Isso acontece por erro de colagem, ou posicionamento de bracket inadequado, ou mesmo a oclusão do paciente que não deixa você colocar o bracket na posição ideal. Ou simplesmente
alterações na anatomia do dente, alterações esqueléticas do paciente que fazem com que aquela prescrição que o Andrews chegou não seja ideal para aquele paciente. Então você obrigatoriamente tem que fazer compensações no seu fio, como o Engel fazia, claro, com menores intensidades, para que você consiga fazer um refinamento e um detalhamento melhor do seu caso, individualizando esse caso. Então é importante, e esse segundo desvio vem justamente de você não considerar que cada caso é um caso, querer fazer com que todos os seus pacientes tenham o mesmo padrão, a mesma boca, o mesmo formato, com angulações iguais e etc. E isso não vai acontecer. Esse é o seu segundo desvio. É por isso que em alguns dentes aquele aparelho pré-ajustado não corrige totalmente e você fica com problemas, né, para entregar um sorriso próximo ideal ao seu paciente, né? E qual é a solução para isso, né? A solução é você confeccionar dobras ortodônticas, alças, dobras e compensações, liberando você desses conceitos milagrosos, que você vai só colocar Bractifio lá e vai resolver todos os casos. Nesses meus 20 anos de ortodontia, eu vi muitos mesmos propagandas de bracts milagrosos. Ah, mas é só você colocar o bract, põe o fio lá, deixa 3 meses, cada 3 meses você troca, tem uma sequência, chegou no final, você terminou. Quem nunca ouviu isso, né? E eu quero que a partir de hoje, toda vez que você escutar isso, é só você ter um pouquinho de pensar um pouquinho em será que realmente é real? Porque eu já ouvi tantas vezes essa história e sempre chega lá no final, a gente tem que fazer a nossa individualização do caso. Dobrar fios ortodônticos não é uma coisa inventada agora. Quando o Engel inventou a ortodontia, ele já inventou as dobras ortodônticas. Tinha que ser feitas as dobras ortodônticas desde lá. Os bracts pré-ajustados vieram para facilitar, para diminuir o número de dobras que vocês executam, mas as dobras ainda continuam essenciais, principalmente as dobras de finalização, para quem já conhece todas as ferramentas para fazer os trabalhos, para a resolução dos problemas maiores. Então, na resolução dos problemas menores, conhecer as dobras de finalização ortodôntica para que você consiga entregar ao seu paciente um sorriso próximo do ideal, tá bom? Que dobras são essas, né? São dobras, as dobras ortodônticas são divididas em 3 tipos de dobras ortodônticas. As dobras de primeira ordem, que são as dobras no sentido horizontal. É quando a gente faz dobra para fazer movimento para vestibular e palatina dos dentes. Ele pode ser um movimento que joga o dente para vestibular, pode ser um movimento que joga o dente para palatina ou lingual, né, que a gente chama de de inset, offset. E também pode ser dobras que promovam o giro do dente. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, foi feito alinhamento e nivelamento, estava tudo certo, colagem ok, e os incisivos ficaram um pouquinho vestibularizados em relação aos laterais. Então, teve que ser feita uma dobra de inset aqui para jogar os incisivos, 2 centrais um pouquinho para trás, e aí sim conseguir um alinhamento próximo do ideal. Por mais que o bract está ali pré-ajustado, bonitinho, a gente não conseguiu um sorriso 100% só simplesmente dobrando o fio. Eu tive que fazer uma compensação no fio, e é uma compensação simples. É só você conhecer a técnica de dobrar, que é simples de resolver, né? Aí a gente fica batendo cabeça, o paciente fica questionando, porque o paciente busca um sorriso totalmente alinhado. Isso ele consegue enxergar. Às vezes, problemas maiores ele não enxerga. Agora, que o dente não está na mesma altura, que o dente não está no mesmo alinhamento, ele enxerga, ele consegue visualizar e cobra você, tá? O segundo tipo de dobra são as dobras de segunda ordem, que são as dobras do sentido vertical. Então, dobras de intrusão, como nesse caso, ou extrusão, quando ainda tem um desnível de dentes, então fazer dobras de intrusão ou extrusão. Dobras para acertar a angulação de dentes. E dobras em alças, que vão aumentar a quantidade de fio entre os bracts, fazendo com que a gente chegue numa força ideal para movimentar e posicionar dentes. Então, dobras de segunda ordem são as dobras que a gente fazem, que nos ajudam a promover movimentos no sentido cervical oclusal, né? Para cima, para baixo, ok?
E a terceira dobra é a dobra que gera mais dúvida aos ortodontistas, que é as dobras de terceira ordem, que são as que promovem torque no dente, que a gente consegue fazer uma inclinação nas coroas dentárias no sentido vestibular palatino, né? Movimentos de raiz no sentido vestibular palatino ou vestibular lingual no caso inferior. E esse tipo de dobra só é feita nos fios quadrados ou retangulares. Então os fios redondos eles não permitem a gente fazer as dobras de terceira ordem. Então, esses são os 3 tipos básicos, só existem esses 3, e esses 3 tipos que vocês têm que dominar para conseguir fazer todos os tipos de dobras ortodônticas que vão resolver e vão facilitar o posicionamento dos dentes, tá bom? Na hora de finalizar, tá? O Dobras Ortodônticas Essenciais é um programa que eu desenvolvi, onde eu ensino ferramentas para tratar os problemas maiores, para tratar os problemas menores, e sem você ter que investir nada, né? Praticamente nada. O material que você tem, vocês já conseguem resolver todos os problemas, tanto os maiores quanto os menores. E ele serve para você, ortodontista, que tanto para você que tem dificuldades para resolver os problemas maiores, quanto para você que já tem isso tratado e só quer resolver os problemas menores, tá? Porque ele é dividido em módulos onde eu consigo dividir separado para que você consiga entender e focar naquele problema que você está querendo resolver ao seu paciente, naquela dificuldade, naquele caminho que você quer encontrar para chegar nessa oclusão ideal, tá? E aí, quando a gente conhece esses problemas, os módulos que vão focar nos problemas menores são os módulos da finalização com riqueza de detalhes, que é um módulo onde eu vou ensinar para vocês as dobras de inset, as dobras de offset, dobra de intrusão, dobra de extrusão, dobras em Z vertical e dobra em Z horizontal, que são essas aqui para vestibularizar, inset, offset, vestibularizar, lingualizar os dentes, intrusão, extrusão para acertar nivelamento de dente, dobra em Z vertical, que é para a gente fazer movimento de angulação de dente, e dobra em Z horizontal, que é para a gente acertar giro de dentes, tá? Todos esses módulos é o passo a passo de como você executar a dobra ortodôntica, né? Isso muito bem detalhado, qual alicate usar, onde apertar, como marcar, como dobrar isso daí. Então, um passo a passo de como você realizar essas dobras, tá? Através de toda a minha experiência que eu tenho com os meus alunos da pós-graduação, eu desenvolvi um método para se fazer isso de uma maneira mais tranquila, tá? E um módulo exclusivo para você aprender a fazer o torque ortodôntico na prática, você entender onde ele vai ser utilizado, como ele pode ser utilizado e como você vai fazer para executar ele lá na prática, fazer ir lá e pôr a mão na massa e resolver o problema de torque do seu paciente, tá? Além disso, para quem ainda tem problemas maiores que são um desafio nos seus tratamentos, putz, eu não consigo resolver isso de uma maneira eficiente, eu criei mais 3 módulos onde eu vou atuar, primeiro, no tratamento transversal otimizado, uma ferramenta que eu utilizo para fazer o tratamento transversal de uma maneira bem eficiente, né? A ferramenta que eu mais utilizo para fazer o tratamento transversal. Uma ferramenta que eu mais utilizo para fazer o tratamento vertical, que é a ferramenta de tratamento vertical eficiente, para resolver praticamente todos os problemas verticais, e uma ferramenta que eu faço os meus tratamentos posterior-anteriores, que eu chamo de tratamento posterior-anterior resolutivo. Tá? Então, nos módulos de problemas maiores, vocês vão ter uma ferramenta para tratar o transversal, uma ferramenta para tratar o vertical e uma ferramenta para tratar o posterior anterior. Todas essas ferramentas, elas são através das dobras ortodônticas. Então, o que você precisa para isso? Só dobrar, saber indicar, saber adaptar no seu paciente e fazer o tratamento, né? Executar, tá bom? Então, esses módulos aqui são módulos super completos sobre todas essas ferramentas. Então, o módulo transversal otimizado,
Ele vai te mostrar como você constrói a ferramenta, o passo a passo da dobra, como você instala no seu paciente, como você ativa o passo a passo, como você indica, aonde você indica, como você pode indicar. Então, são aulas, é um módulo inteirinho, complexo, com quase 10 horas de aula, cada um desses módulos, mostrando para você o passo a passo de cada uma dessas ferramentas. Tá? Todos os módulos possuem apostilas para você também, né? Então, além de tudo, a gente tem uma apostila. Eu queria mostrar para vocês também como é que fica o nosso fluxo da oclusão ideal quando a gente utiliza o meu método, né, as dobras ortodônticas essenciais, para resolução dos problemas. O fluxo não muda, você vai continuar tendo a sua oclusão. Você vai ter os problemas maiores, você vai ter os problemas menores e você vai ter a oclusão ideal. Para resolver os problemas maiores, você vai ter, a partir de agora, o tratamento transversal otimizado, vai ter o tratamento vertical eficiente e vai ter o posterior anterior. Essas ferramentas são as ferramentas que eu utilizo na minha clínica, eu utilizo de verdade essas ferramentas, e aqueles casos que eu mostrei lá em cima foram tratados com essas ferramentas. Nos cursos de especialização que eu ministro, eu utilizo essas ferramentas, ok? Então, e são ferramentas já consagradas, com casos publicadas cientificamente, não é uma ferramenta que eu inventei, são ferramentas eficientes para tratar cada um desses problemas, ok? Nos problemas menores você vai ter a finalização com riqueza de detalhes e o torque e a ortodontia na prática, fazendo com que esse fluxo aconteça da maneira mais rápida possível, com um custo super baixo, porque o investimento que a gente vai fazer aqui é muito pequeno, tá bom? Então, esse fluxo, o que mudou é porque a partir de agora, você possuindo ou tendo esse conhecimento, você vai ter as ferramentas para conseguir seguir esse fluxo sem grandes problemas, de uma maneira bem tranquila. Um outro questionamento que geralmente vocês me fazem é: mas professor, eu tenho medo de dobrar, eu tenho insegurança, eu não sei dobrar, e o ortodontista foge da dobra ortodôntica. Já cansei de ver ortodontista falar: mas isso não é para mim, eu não sei dobrar, eu não gosto. Em primeiro lugar, ninguém sabe dobrar, nenhum dentista sabe dobrar. Você vai ter que aprender as dobras ortodônticas no seu curso de ortodontia. No curso de graduação, a gente tem se tiver um pequeno contato com alicates, etc. Então, são ferramentas totalmente novas para o dentista, materiais totalmente novos que vocês nunca tiveram contato. Então, se você não executar essa dobra da maneira correta, fica muito mais difícil. Eu costumo comentar com os meus alunos de quando vocês pegaram a caneta de alta rotação, a primeira vez que vocês foram remover um tecido cariado, que vocês foram fazer isso na boca do paciente, deu uma baita de insegurança, a gente não tinha controle nenhum sobre aquilo lá, e uma ferramenta super perigosa, né? Se eu for pensar agora, é super perigoso, a gente sentiu uma insegurança. E hoje em dia eu tenho certeza que é muito tranquilo para qualquer um ir lá e remover um tecido cariado, fazer um ajuste oclusal e etc, né? Porque vocês têm prática de como utilizar aquilo. A mesma coisa acontece com as dobras ortodônticas. Tá? E para facilitar a vida, eu criei um método onde eu me baseio na empunhadura do alicate, na postura de trabalho que você tem que ter e as referências para se fazerem as dobras. Sem referência, sem postura e sem empunhadura, as dobras ortodônticas vão ser difíceis e vai ser mais difícil você chegar nas dobras da maneira que elas têm que ser. Então, o método é baseado na empunhadura, na postura e na referência, facilitando a aprendizagem e, lógico, tem que ter treinamento. Sem treinamento não vai acontecer. Eu passo a parte prática, como funcionar, como fazer, os exercícios, a folha de exercícios, quais exercícios têm que ser feitos, isso eu tudo passo para vocês. E aí vai do ortodontista fazer o treinamento, né, seguir o passo a passo para conseguir e executar essas dobras ortodônticas, tá? Outro questionamento é com relação ao custo. O custo, o que eu vou ter que ter para fazer esse treinamento das dobras essenciais? Basicamente, o que a gente precisa são alicates ortodônticos, fios ortodônticos, caneta de marcação permanente e, se possível, um manequim odontológico onde a gente consiga colar os brackets para poder fazer os treinamentos das dobras, né? Para a gente fazer
a adaptação das dobras. Então, e até eu tenho um módulo dentro lá do curso, onde eu ensino a montar os brackets no manequim odontológico para que você consiga executar as dobras ortodônticas ali dentro, tá bom? Então, o que eu quero mostrar isso para vocês? São materiais que a grande maioria dos dentistas, dos ortodontistas já possuem. Então, o ortodontista tem os alicates ortodônticos, o ortodontista já tem os fios ortodônticos que ele usa na boca dos seus pacientes, né? Caneta permanente, às vezes não, mas aí é só comprar uma na papelaria, né? Aquelas canetas simples. E o manequim odontológico pode ser qualquer um que você usou na graduação, que está lá encostado na parede, na prateleira, né? Dentro do armário, você pode utilizar ele mesmo para a gente montar o aparelho nele e a partir dele a gente conseguir fazer os nossos treinamentos, tá? Todos os módulos possuem apostilas para que vocês possam imprimir e ter ela na mão ali para você conseguir seguir a sequência de dobras ortodônticas ou ter o mesmo conhecimento sobre as ferramentas dos problemas maiores e assim por diante, porque com muito conhecimento, né, um material impresso às vezes ajuda vocês, tá? A plataforma que a gente utiliza para o curso é a plataforma Hotmart, que ela pode ser utilizada em computador, em celular, em tablet, e a interface é muito fácil e prática de se utilizar. Outro questionamento que o ortodontista tem, principalmente eu me incluo nesses, né, os mais antigos, mas eu não tenho afinidade com ver, eu não sei se eu aprendo fazendo no celular. Pessoal, dobras ortodônticas, essas coisas muito pequenas, hoje em dia eu utilizo os vídeos que eu gravo, que estão nessa aula, para ministrar as aulas dentro do meu curso de especialização. Porque por mais que eu esteja próximo de vocês na hora de dobrar os fios ortodônticos, lá na especialização eu estou lá junto com o aluno, eu vou lá e dobro para ele ver. Muitos dos alunos não conseguem visualizar porque fica um monte de gente em volta, ele não consegue ver exatamente onde eu estou pegando com o fio, porque está longe para ele. Tem outro aluno na frente, ele não se posiciona bem, ele não consegue enxergar. Então eu mostro com vídeo para o meu aluno lá na especialização onde que tem que pegar com o alicate, como que tem que segurar, como que tem que empurrar o fio e assim por diante. Então os vídeos ortodônticos hoje em dia eu utilizo dentro das minhas aulas presenciais pela facilidade de enxergar as dobras ortodônticas que eu tenho com ele. Então isso daí não é um empecilho, eu tenho certeza que o método com vídeo é simples de ser executado e vocês vão conseguir aprender de uma maneira bem tranquila, porque a gente tem a facilidade de mostrar o detalhe para você ali na hora da confecção, tá bom? O dobras ortodônticas essenciais está no valor de R$ 597. Esse valor pode ser dividido até em 12 vezes e ele já tem todos os benefícios que vocês têm nos outros cursos. Ele pode ser dividido no cartão de crédito, já tem todas as apostilas, ele já está todo gravado e postado, então é acesso imediato, ele já está tudo lá, todo esse conteúdo que eu passei para vocês já tem dentro da plataforma da Hotmart, que é uma plataforma super segura, né? E estará disponível para vocês lá a partir de agora. É só clicar no botão aqui embaixo, fazer seu cadastro e a gente vai se ver lá dentro. Além disso, eu tenho um contato direto com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tem um botão do WhatsApp nessa página onde vocês podem falar diretamente comigo ou com alguém da minha equipe. Geralmente sou eu que respondo a vocês todos e eu gosto de ter esse contato direto. As dúvidas com relação ao curso podem ser tiradas comigo nesse WhatsApp. Eu estou aqui para ajudar, realmente eu quero que vocês entendam. Se tiver alguma dúvida para entrar no curso, se tiver alguma coisa que querem perguntar que não ficou claro nessa aula, eu posso responder para vocês diretamente pelo WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com vocês, vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Então é só clicar aqui embaixo e a gente vai se ver lá dentro do curso com bastante aprendizado. Nos vemos lá, um abraço, até mais, tchau, tchau.